Bom dia. Ao iniciar-se um novo período de tempo em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia, na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou borrascoso. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter você aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas, de progresso para você. Não se impaciente por dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo o solo ou recolhendo o lixo, preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos. Qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantém a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder cuidar-se só. Não despreze a prece com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere, agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz, dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais, vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. Vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas, com disposição e coragem, com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoarmos com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um parente cometer um erro social para ficarmos furiosos. É que logo o acontecimento chegará ao conhecimento público, envolvendo-nos indiretamente. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências anticaridosas de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu nas carnes da alma a incompreensão e abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca o foram visitar na prisão durante a sua permanência ali. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-sentenciado, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem.
e com gentileza lhe falou. O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto. O ex-presidiário deu um profundo suspiro. Constrangido, falou: Realmente, estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso me tivesse perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisesse de volta, não deveria fazer nada. Então, eu permanecerei no trem e rumarei para um lugar incerto. O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Eles sofreram a dupla penalidade: a da sociedade que o segregara e a da família que o abandonara. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore. A macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado. Falou quase num sussurro: Lá está ela. E mais baixo ainda: Não existe uma fita branca na macieira. Fez uma pausa que parecia uma eternidade. A macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é, para cada um de nós, o perdão incondicional de Deus a nos permitir uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho. Você sabia que o maior exemplo de perdão foi dado por Jesus? Ele retornou após a morte para amparar os apóstolos. Apóstolos que, à exceção de João, o haviam abandonado na hora de sua prisão, flagelação e morte. Apesar disso, ele ratificou a missão que lhes conferira de espalhar as sementes do seu evangelho pela terra. E eles aproveitaram muito bem o perdão de Jesus. Tornaram-se homens corajosos, incansáveis na luta pela verdade e pelo bem. Tornaram-se exemplos para nós. Graças ao perdão de Jesus, o evangelho nos chegou pelo trabalho e esforço de um punhado de homens. Poder e vaidade. Fala-se muito das misérias humanas. Fala-se sobremaneira da miséria econômica, a tal ponto que a miserabilidade se constitui em uma classe social. Mas ao lado das misérias materiais há outras de maior gravidade, que são as misérias morais. A vaidade é uma delas. Mistura-se a todas as ações humanas e mancha os pensamentos mais delicados. Penetra o coração e o cérebro. Planta má, a vaidade abafa a bondade. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, que se constitui em socorro apenas implorado nos momentos de aflição, e jamais o amigo convidado ao banquete da alegria. A vaidade, por si só, se constitui em obstáculo ao progresso moral dos homens, mas quando está de mãos dadas com o poder, torna-se nefasta. Nos tempos em que as estradas poeirentas da Galiléia ainda eram marcadas pelas sandálias humildes do sublime Nazareno, um ensinamento singular ficou impresso na história, através de um diálogo do Cristo com um senador romano. Jesus falou-lhe de humildade, mas aquele homem investido dos poderes e glórias transitórios deixou-se arrebatar por uma onda de orgulho e questionava-se mentalmente: humildade? Que credenciais apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele, senador do Império Romano, revestido de todos os poderes? Lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos acreditava, naquele momento, fossem imortais. Jesus, conhecedor das leis eternas e imutáveis que regem a vida, percebendo seus pensamentos, respondeu com serenidade e firmeza:
Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Um dia, deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Nesses ditos de Jesus, há um singular ensinamento: a transitoriedade das ostentações humanas construídas sob os impositivos da vaidade. E Jesus tinha razão. 2 milênios após, pouca coisa restou daquele império tido como imortal. Restam hoje apenas algumas ruínas que o tempo se encarregará de extinguir. Todavia, o tempo não logrará destruir os ensinamentos grandiosos legados à humanidade pelos cidadãos romanos, que se dedicaram em construir patrimônios imperecíveis, não sujeitos às leis da matéria. Deus, antes de colocar a humanidade sobre a face da terra, a enfeitou de belezas naturais, a revestiu-a de todos os elementos e recursos necessários ao nosso bem-estar. Para iluminar o dia, Ele nos deu o sol, radiação gloriosa. E para clarear as noites, salpicou-as de estrelas, como se fossem flores de ouro. E nós, o que temos para ofertar a Deus senão o nosso coração? Mas, longe de enfeitá-lo com alegrias, virtudes e esperanças, e permitir que Deus o penetre, só o fazemos quando o luto, as amarguras e decepções nos visitam e nos ferem. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Ofereçamo-lo a Deus como homens, de pé, e não como escravos, de joelhos. Lembremo-nos de Deus também nas horas de alegria e felicidade. Medo da morte. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. "Olá, quem vem aí?" perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, o desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera no mundo espiritual. O Espiritismo é o poste de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores sem fundamento e constrangimentos perturbadores. De forma racional, esclarece acerca da sobrevivência da alma, descerrando a cortina que separa os dois mundos. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com serenidade a morte, que chamamos de desencarnação, porquanto ninguém morre. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos desencarnaremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação.
Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é simples acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude sem limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensível, pois, que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Existem pessoas que simplesmente se recusam a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta o apóstolo Paulo, a demonstrar que a fé raciocinada supera os temores e angústias da grande transição, dando-nos a compreensão de que o fenômeno chamado morte nada mais é do que o passaporte para a verdadeira vida. O Espiritismo, se estudado, nos proporciona uma fé inabalável, o conhecimento de tudo o que nos espera e a disposição de lutar para que nos espere o melhor. Você sabia que um dos maiores motivos de sofrimento no além-túmulo é o apego aos bens terrenos? Muitas pessoas não aceitam as normas estabelecidas pela aduana do túmulo, que não nos permite levar os bens materiais no momento em que passamos para o outro lado. Isso demonstra que tais pessoas ainda não entenderam que os bens materiais nos são emprestados por Deus como meio de progresso e que os teremos de devolver mais cedo ou mais tarde. É importante que reflitamos sobre isso, não nos deixando possuir pelos bens dos quais somos apenas usufrutuários. Socorro do céu. Montado em seu cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestara atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio à margem da estrada. Naquele dia, experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência e, sem desmontar, olhou por uma janela aberta e viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. Que bobagem, disse o fazendeiro. O céu não ajuda ninguém, está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está, vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E a menina, feliz, respondeu: já não estou mais pedindo, estou apenas agradecendo. Pedi a Deus e Ele enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões, a oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é imperioso manter o contato com as esferas superiores, favorecendo o amparo de benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos sustentam e inspiram na caminhada. Esse apoio
manifesta-se de duas formas. Objetivamente, como na história narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor, e subjetivamente, em que nos falam através da inspiração, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para superar os obstáculos do caminho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz ao Criador. Quando a oração sincera brota do coração, proporciona doces emoções. É como suave brisa matinal que perpassa nossa alma, inebriando-a de perfume. É através da prece que podemos abrir os canais mentais para ouvir as vozes brandas e suaves dos imortais. A gratidão. O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrina. Os olhos da cor do céu brilharam quando viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: estudar não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou: mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar, disse ele. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. Gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E a gratidão é sempre a manifestação dos espíritos que têm riqueza de emoções e altruísmo. Sê sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. Gratidão, como amor, é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece. Joias devolvidas. Narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados.
A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte e sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o Rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos após, estavam ambos sentados à mesa. A esposa perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las, e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda, e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que as ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de enfeitá-las de virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-las a Deus, que elas possam estar ainda mais belas e mais valiosas. A ponte. O homem andava pelo caminho árido. Longo era o percurso a vencer. Chegou afinal a um ponto onde pensou que não poderia prosseguir. Enorme abismo se apresentava à frente. Como transpô-lo? Sentou-se desolado à beira da garganta escancarada. E agora? Então olhou para sua direita e divisou um pouco além de onde se encontrava o perfil de uma ponte. Ébrio de contentamento, dirigiu-se para lá. As forças lhe voltaram e ele, satisfeito, caminhou sobre o abismo de rochas nuas, seguro graças à ponte. São variadas as pontes no mundo e algumas famosas. A Golden Gate em São Francisco, a Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio Niterói, a Ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, a Ponte Neve em Paris. Diferentes em largura, comprimento, na arquitetura. Todas, no entanto, traço de união entre duas extremidades distantes. Você já pensou alguma vez em se tornar uma ponte? Ponte entre Deus e os homens, entre os espíritos da luz e os seres das sombras? Um hífen de luz entre a dor e o medicamento precioso, entre o desalentado e o consolo, entre o faminto e o prato farto. Estenda suas mãos e haja. Enquanto muitos reclamam das distâncias,
estenda os braços e estabeleça a ponte da fraternidade. Onde vários gritam pelo caos que impera, estenda a ponte da organização e da disciplina. Sejam a ponte entre a miséria e o trabalho digno, convidando os companheiros que seguem com você a se engajarem em ocupação útil que garanta o pão, o abrigo, a nobreza de servir. Lembre que entre os homens e Deus, Jesus, o divino amigo, ainda hoje permanece de braços abertos. Conforme ele mesmo afirmou, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tornou-se uma ponte entre Jesus e o apóstolo dos gentios, filtrando o pensamento do Cristo para que as epístolas traduzissem as recomendações do Mestre aos núcleos nascentes da Boa Nova. Chico Xavier transformou-se há mais de 60 anos numa ponte entre o mundo visível e o invisível, reproduzindo os recados do lado de lá, fazendo sol nas almas, encurtando as distâncias da saudade. A exemplo dele, pontes se multiplicam no mundo, na pele de homens e mulheres que se anulam a bem do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Irmã Dulce. Sem falar nos professores que estabelecem a ponte entre o livro e a ignorância, descerrando os caminhos da cultura. Médium, servidor, amigo, irmão. Onde esteja, torne-se uma ponte de amor, de alegria, de serviço. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através das criaturas. Onde você estiver, ele se manifestará. Permita que os outros o sintam através de você, da sua ação, da sua palavra e da sua expressão. Pense nisso, mas pense agora. Depoimento de pai. O pai moderno, muitas vezes, perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Com prazer e orgulho, a cada ano, preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha crescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa na praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter 2 ou 3, vender parte das férias, levar serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário de imposto de renda. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, em que se lê: relação de dependentes. São filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles só querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem, e o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias. Não os levou ou os buscou no colégio. Nunca foi uma festa infantil. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. Há órfãos de pais vivos, porque estão o pai para um lado, a mãe para o outro, e a família desintegrada. Sem amor, sem diálogo, sem a convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais, é quase preciso marcar hora. Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é:
Não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvido em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e minha esposa. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio da televisão. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro, penosamente, e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. De que vale tudo o que ajuntei, se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso conosco? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, porque minha escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por 2 únicas que tive de retirar da relação de dependentes: os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 1985. Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. Esse dramático depoimento que acabamos de narrar foi prestado por um contribuinte ao preencher sua declaração de imposto de renda no exercício de 1986. O jornalista de Belo Horizonte, Minas Gerais, preferiu deixar o depoimento a relacionar seus bens e direitos. Oração atendida. Será que Deus atende mesmo a todas as orações? Jesus nos afirmou que tudo o que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: atenderá verdadeiramente? Afinal, quantos de nós já formulamos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Haverá algum detalhe que nos escape e que, assim sendo, nos credencia a sermos atendidos por Deus? Os mais extremistas, até revoltados, ante seus problemas não solucionados pela divindade, chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns em detrimento de outros. Contudo, assim não é. Ocorre que, vezes inúmeras, não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre da exata forma que desejaríamos. Mas, com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamo-nos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. O sofrimento atingiu o auge ao se dar conta de que se tornara um deficiente físico. A radical transformação em sua vida abriu-lhe, no entanto, inusitados horizontes que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele: Pedi a Deus por força para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus por saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus por poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. Foi-me dada a vida para poder avaliar seu gozo.
Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo o que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido, que se tornou um paralítico anônimo, nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende, sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Você sabia que o ano de 1981 foi o primeiro ano internacional da pessoa deficiente? E que ser deficiente não significa ser doente? É simplesmente ser diferente. Diferente dos padrões considerados percentualmente normais. A educação. Um dia desses lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. A refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como uma reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente, ele se posicionou em contrário. É claro que eu não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não os admira, por que você os imita? Ele ficou um tanto confuso, pensou um pouco e respondeu: de fato deveríamos imitar somente o que achamos bonito. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, menos ainda da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra, ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação. Nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre,
deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Esquecendo ofensas. Amir e Farid eram dois mercadores árabes muito amigos. Sempre viajavam juntos, cada qual com seus camelos, mercadorias, escravos e empregados. Numa das viagens em que o calor se apresentava abrasador, pararam às margens de um grande rio. Farid resolveu tomar um banho e para isso mergulhou nas águas caudalosas. Fosse porque se distraísse ou porque não se apercebesse, acabou sendo arrastado pela correnteza do rio. Amir, pressentindo o risco que corria o amigo, atirou-se no rio e o salvou, embora com esforço. Muito agradecido, Farid chamou um dos seus escravos e lhe ordenou que escrevesse numa pedra próxima em letras grandes e profundas: aqui, com o risco de perder sua própria vida, Amir salvou o seu amigo Farid. A viagem prosseguiu. Os negócios se realizaram e, no retorno, pararam no mesmo local para um descanso rápido. Recomeçando a conversar, iniciaram uma discussão por divergência de opiniões. Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou Farid. Então, Farid se aproximou da margem do rio, escolheu uma pequena vara e escreveu na areia. Aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid. O escravo que escrevera na rocha a frase anterior ficou intrigado e perguntou: Senhor, quando fostes salvo, mandastes gravar o feito numa pedra. Agora escreveis na areia a ofensa recebida. Por que agis assim? Farid largou a vara, olhou o escravo e respondeu: Os atos de bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na rocha para que todos os que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebermos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto das águas, para que seja por elas levada. Assim procedendo, ninguém tomará conhecimento dela. E, acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça de pronto do nosso coração. Sabe a ponderação de Farid. Agíssemos todos desta forma, e menos ódio e malquerenças teríamos sobre a terra. A gratidão seria a nota constante nos relacionamentos humanos. Ninguém esqueceria o bem recebido. Igualmente, os gestos de bondade se espalhariam, pois seriam causa de imitação por muitos. Em contrapartida, menos doenças e indisposições seriam geradas pelos homens, pois, não alimentando mágoa nem rancores, viveriam mais serenamente, o que equivale a menos propensão a enfermidades. A mágoa é sempre geratriz de infortúnios para si e de infelicidade para os outros. Você sabia que foi por ser o mais sábio terapeuta que Jesus recomendou o perdão aos inimigos? E mais, que ele recomendou pagássemos o mal com o bem? Isto porque o bem felicita sempre aquele que o pratica. Perda de afetos. Quando a morte arrebata do convívio um ser amado, algumas criaturas elegem como modo de vida o não viver. De uma forma até egoísta, esquecem os que vivem no mesmo lar e se enclausuram na própria dor. Não se dão conta que, agindo assim, maltratam os corações que os amam e que, exatamente como eles, sofrem a ausência daquele que partiu antes para a pátria verdadeira. Assim aconteceu com Hamilton, um trabalhador dos Correios. Ele era muito feliz.
pai dedicado costumava chegar em casa e ler histórias para seus filhos. À noite, antes de adormecerem, beijava-os e com eles orava, rogando a proteção dos seres imortais. Um dia, a morte veio e ceifou a vida do seu menino de 7 anos. A partir deste dia, ele começou a realizar com desleixo o seu trabalho. Não mais sorriu, não contou mais histórias. Tornou-se triste e cabisbaixo. O ambiente no lar foi ficando sempre mais difícil. Certo dia, separando a correspondência para a entrega, descobriu uma carta sem envelope. O destinatário era Jesus. O endereço, céu. Curioso, abriu e leu. Querido Jesus, resolvi lhe escrever para pedir uma coisa muito especial. Aqui em casa todos estamos muito tristes. Papai, mamãe e eu. O meu irmãozinho Felipe morreu há alguns meses. Quando ele estava conosco, adorava brincar com seu trem, sua bola e seu caminhãozinho. Pois é, Jesus. Eu queria que o Senhor levasse todos esses brinquedos para ele no céu. Tenho certeza que ele vai querer continuar a brincar com eles. Acredito que ele sinta falta, principalmente do trem com que ele mais brincava. Outro pedido é que o Senhor traga meu pai de volta. Não que ele tenha ido embora, mas é como se tivesse ido. É que desde a morte de Felipe, ele não sorri, não conta histórias, nem ora mais comigo. Eu gostaria muito que meu pai me tomasse nos braços e contasse histórias como fazia antes. Eu queria ver meu pai sorrir de novo. É tão bonito o sorriso do meu pai. Eu queria que, de novo, ele viesse me dizer boa noite, orasse comigo e esperasse eu adormecer. Era tão bom, Jesus. Eu ouvi meu pai dizer para minha mãe que só a eternidade poderia curá-lo. Será que o Senhor poderia trazer um pouquinho disso para ele melhorar? Se for possível, eu ficarei muito feliz. Assinado, Rita. O trabalhador dos Correios sentiu os olhos marejarem de lágrimas. Deu-se conta de como em sua dor fora egoísta. Esquecera a esposa e filha, que também sofriam. Naquele dia, voltou para casa diferente. Ao chegar, chamou a filha, tomou-a nos braços, estreitou-a ao peito demoradamente, beijou-a e lhe perguntou: quer ouvir uma história? Quando a dor da separação pela morte nos ferir o coração, não nos recolhamos em concha desistindo da vida. A dor deve nos motivar à continuidade da luta diária, principalmente porque, como cristãos, guardamos a lição da imortalidade. Os que partiram estão mais próximos de nós do que possamos imaginar. E não nos esqueçamos dos que partilham conosco da mesma dor e de idêntica saudade. Em nome do amor, não nos tornemos egoístas, não nos isolemos, nem firamos ainda mais os que ao nosso lado aguardam pela migalha do nosso carinho, o sorriso da nossa ternura, nutrindo-se do nosso afeto. A delinquência. Quando se fala em delinquência, muitos pais sofrem só de pensar no que esse termo representa. Alguns de nós pensamos e repensamos em como pode uma criança cordata, amável durante a infância, tornar-se um delinquente na adolescência e juventude. Não nos damos conta, mas somos, enquanto educadores, os mais responsáveis pela delinquência que vige no mundo. O Departamento de Polícia de Houston, Texas, elaborou uma lista enumerando 9 maneiras fáceis de como criar um delinquente. A lista é a seguinte. Primeiro, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Segundo, quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. Terceiro, nunca lhe dê orientação religiosa. Espere que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo.
Quarto, apanhe tudo que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Quinto, discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades por que você passou? Sétimo, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Oitavo, tome o partido dele contra vizinhos e policiais. Todos têm má vontade para com o seu filho. Nono, quando se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Por último, uma advertência: prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. Quando nos queixamos do desgosto porque nos fazem passar nossos filhos, normalmente esquecemos todos esses detalhes enumerados pela polícia de Houston. E enquanto nossos filhos ainda são crianças, imaginamos que jamais venham a delinquir. Em verdade, é esse o nosso mais profundo desejo. No entanto, é bem possível que nos equivoquemos procurando acertar, procurando fazer o melhor para esses rebentos tão queridos aos nossos corações. Se temos a intenção de fazer de nossos filhos cidadãos responsáveis e dignos, comecemos a prestar mais atenção na forma de educação que lhes damos. Ensinar-lhes a tolerar frustrações. Ensinar-lhes disciplina, responsabilidade. É de bom alvitre. Consideremos sempre que nossos filhos são espíritos reencarnados e, como tal, trazem consigo a bagagem de erros e acertos acumulados ao longo das existências. Todos renascemos para galgar degraus na escala evolutiva. Sejamos os impulsionadores daqueles a quem Deus nos confiou a educação. Dessa forma, de nada teremos que nos arrepender mais tarde, quando tivermos que prestar contas às leis divinas. Você sabia que é na adolescência que o espírito retoma a bagagem de experiências acumuladas ao longo da sua caminhada evolutiva? É que na adolescência, o corpo e o psiquismo já estão preparados para receber essas informações. Não é outro motivo pelo qual muitos pais desconhecem os filhos que passam a ser outra pessoa, dizem, quando chegam à adolescência. E você sabia que até os 7 anos de idade, a criança é mais receptiva aos ensinamentos? Por isso, devemos nos esmerar para passar uma educação efetiva, de forma que esta possa suplantar as informações equivocadas que, porventura, traga o nosso filho de existências anteriores. Dia de luz. O despertador toca e você acorda. Abre os olhos e torna a contemplar as mesmas cenas do ontem. Pela sua mente ágil, as dores sofridas passam em cenário cinematográfico. Você sente o corpo dolorido e cansado. Na boca, o gosto da amargura como gotas de fel lhe fere o paladar. Novo dia. Contudo, embora a noite de sono, não serão novas as lutas. Os problemas financeiros não se solucionaram no intervalo de algumas horas. A enfermidade que se abateu em seu lar não partiu. Ao contrário, você a sente mais presente do que nunca, nos gemidos que já lhe chegam aos ouvidos. Há que erguer-se do leito e retornar às lutas. A mesma luta. Você sente desânimo e pensa: por que não me tirou Deus a vida enquanto dormia? Sinto-me exausto, não desejo mais sofrer nem lutar. No entanto, os minutos correm céleres e há que retomar as atividades. Entre a tristeza e o desalento, você se ergue e abre a janela. Neste instante, o sol lhe bate em cheio na face e inunda o seu quarto. Faz-se luz, e a luz espanca as trevas. É novo dia, informa-lhe o sol. Há alegrias no ar,
cantam os pássaros. A brisa da manhã o envolve e a natureza toda o convida a reformular suas disposições íntimas. Pare um instante. Encha com o ar renovado da manhã os seus pulmões. Respire profundamente. Contemple o azul do céu e dirija ao Criador a sua prece. Prece de gratidão por mais um dia na carne. Em vez de rogar a Deus que lhe tire do corpo, rogue-lhe forças para o combate. É dia novo. Você não pode imaginar o que a divindade lhe reservou para hoje. Pense em quantos espíritos almejariam estar em seu lugar agora. Enfermidade, dor, desemprego são problemas a serem administrados e equacionados ao longo da existência. Recorde que a divindade lhe providenciou um dia de luz para você treinar outra vez disciplina, paciência, perdão. Não perca a oportunidade. Não jogue fora as chances de crescimento e resgate. E hoje, enquanto você sofre, luta e espera, alegre-se com os sons da vida, com o sorriso das crianças, com o colorido da natureza que o Pai dispôs especialmente para você. Sorria. As lutas poderão ser semelhantes, mas não idênticas. Porque dia como este nunca houve e não haverá outra vez. Deus não se repete. Detenha-se a descobrir detalhes e observe a riqueza que o circunda. Amigos, colegas, brincadeiras, abraços. Nada será igual ao que já foi. Desfrute deste dia integralmente, porque dia igual a este só se vive uma vez. Cada dia é bênção nova. Cada minuto é oportunidade espontânea de crescimento. Pense nisso. Deus na natureza. A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de belezas sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde. O andar desengonçado de um João de barro, logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, prenunciando o inverno. O céu de anil com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia, refletida num lago, parecendo um grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e lagos, como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poeirentas que conduzem à lavoura. O galopar do cavalo evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo acrobacias no ar. A garça solitária à espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião, que não teme a velhice por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador. A noite bordada de estrelas a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado. A goteira a cantar na calha.
A araucária secular, com seus galhos esparramados, debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo, o coachar da rã, o piar da coruja fazendo-se anunciar na noite silenciosa. O som melodioso extraído do teclado por mãos habilidosas. A harmonia das cores nos canteiros floridos das ruas e praças. O dia, que a cada amanhecer renova o convite para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo-nos que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso e que, acima de tudo, somos herdeiros desse mesmo universo como filhos do Criador, que somos todos nós. A contemplação da natureza oferece ao homem incontestavelmente inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da terra. Perfil do otimismo. Quando as andorinhas, bailarinas ligeiras, dançam no ar, coloridas pelos últimos raios do sol poente, o suave calor da primavera anuncia a chegada alegre das flores e da renovação da vida. Arrebentam-se as fendas dos velhos muros e morros cansados, deixando que os vegetais surjam em variado verdor e os campos largos se exibam comatizados em festa inigualável. As mãos mágicas do celeste pintor saem derramando tintas e perfumes embriagadores em todo lugar, confirmando seu inefável amor pelas suas criaturas. Os córregos cantam com as águas apressadas e as cachoeiras arrebentam cristais nas pedras resignadas que os recebem felizes. Há uma revolução geral e os dias frios partem, deixando as lembranças tristes sepultadas sem saudades. Revoadas de aves alegres incessantemente bordam os céus com imagens sucessivas de beleza incomum. A primavera é o otimismo da natureza cantando o poema da estesia de Deus. Enquanto se repita, a aliança de amor permanece entre o homem descuidado e seu pai zeloso, sustentando a esperança. Apesar disso, muitas criaturas desanimadas deixam de fitar a claridade do dia primaveril, mergulhadas na noite das suas paixões. Preferem olhar o chão onde permanece o lodo, a contemplar o alto onde fulguram as estrelas. Por isso, tornam-se torpes, amarguradas, perturbadoras. A vida humana, qual ocorre com a da natureza, passa por quadras variadas que se sucedem em ordem de grandeza, servindo uma de base à outra, indispensáveis à harmonia de conjunto. A noite, que convida ao repouso, enseja a reflexão para o dia que propicia a ação. O inverno, que parece destruidor, também enseja a preservação da energia, que estrugirá em vida na primavera. A criatura humana é o mais grandioso investimento de Deus na terra, e ser otimista, quanto ao futuro, mesmo que haja dificuldades no presente, é o mínimo que lhe cabe, como afirmação da sua realidade e gratidão ao seu genitor. Quem pretende conservar tristeza no coração, encontrará sempre motivos falsos para sustentá-la, acalentando a queixa, cultivando a desdita e nutrindo-se da insatisfação. O otimismo é gerador de adrenalina emocional que estimula o sangue, impulsionando ao avanço a alegria fomentadora da ação. Cultivando-o nos sentimentos, adquire-se visão para penetrar o lado oculto ou sombrio das ocorrências e entusiasmo para não desfalecer,
ante os primeiros insucessos da marcha, prelúdios das vitórias futuras. Quem não possui capacidade para sustentar com valor os embates malogrados, não tem condições para viver as grandes e decisórias batalhas. Nos céus dos que amam e confiam em Deus com otimismo, sempre haverá andorinhas bailando em prenúncio de gloriosas primaveras. O homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar escaninhos pestilenciais de pessimismo mediante o aroma da esperança.